E de onde vem essa ideia de o homem ter várias mulheres? Era uma coisa no passado, podia ou pode? É algum tipo de acordo? Como que é? Sempre teve, né? Antigamente, né? Os homens Não, sempre tiveram. mas aquele lance, né, de ter um harém. De onde vem essa ideia do Então, harém? exatamente dessa ideia aí. No passado, os homens podiam ter, em todas as religiões, um harém. E aí, na religião, no islamismo, foi a primeira ordem. Colocou um limite. Assim, aí você fala assim, então 4 pode, né? Ah, é? Mas assim... Ele pode 4, o homem muçulmano. É mesmo? Pode casar com 4 mulheres. Mas não é esse oba-oba, essa festa que o povo acha que é, não. Mas pode até hoje? Até hoje. Até hoje. A gente Caramba. conhece Mas nem gente tudo que Deus eles me podem, livre. eles devem. Não é obrigatório. Mano, Não é imagina obrigatório. casar com 4 mulheres, cara. Imagina 4 TPMs, eu fui Nossa, fazer não. Não, você não vai ter sossego, porque vai ter uma TPM, uma por semana, e você vai ter o mês inteiro fechado, você não vai viver. Não, 4 sogras. Imagina 4 sogras, velho. Aí você tem um ponto. É um ponto. Então, na teoria pode, mas pouca gente segue isso. Não é seguir, né? É uma opção. Ah, é uma opção. Uma opção assim, por exemplo, o homem quer casar com 2 mulheres. Se ele quiser arriscar, mas assim, não acontece, o que a gente tá querendo dizer é que não acontece assim de forma tão simples. Sempre tem um motivo para isso acontecer. Então, por exemplo, uma esposa que ficou inválida, O homem, ele não... às vezes, né, a gente pode pensar assim, tem homem que, tipo assim, se a esposa tá, sei lá, inválida, tá doente, tá de cama, não vou mais querer ela e, assim, meio Separar. que separa, né? Não tem aquele amor, aquele trabalho, não tem uma lei que faça a mulher ser, né, acolhida naquele momento. E aí, pra pessoa, uma opção pro homem muçulmano, por exemplo, não vou casar com ela, então posso casar com outra pessoa e dar o acolhimento pra ela. Então, por exemplo, o Mahmoud não vai querer. Mahmoud. Não vou usar ele de exemplo. Sonha, ele não consegue nem sonhar. Ele não sonha, eu já tô lá em cima dele. Ela já tá brava já. Eu vou te falar que Antes dele pensar... o meu sogro, ele tinha 2 esposas, mas deixa ela terminar. Tá. Vai, não esquece que eu ia falar, pode contar. Não, fala o que você fala. Não, da inválida. Da inválida. Não, eu tô falando aí, que nesse tem caso, uns... Não é só nesse caso, tem vários outros casos. Mas o que a gente vê, né, hoje em dia? Algum homem aqui, o meu vizinho, ele talvez tenha 2, 3 mulheres. Amante. A mulher não sabe, a amante não tem direito a nada. Como fala, não é assumido. Exatamente. Isso que não pode acontecer dentro da religião. Não pode ter o adultério. Né? Sim, isso assim, um pecado... Tem que ter o consentimento das duas? Isso que eu ia perguntar. Por exemplo, você é casado com uma mulher. Ela tem que deixar você casar com a outra. Ou não. Aí o que vai? No nosso contrato de casamento você escreve: eu não permito que o meu marido case com outra esposa. Se ele casar, a gente se separa. Dá pra fazer isso? Pode. E talvez você nem precise, né? Se você quiser. Você se separa. Eu não escrevi. Você pode se separar se seu marido casar com outra esposa. Eu não escrevi no meu contrato de casamento, mas a gente já tem um acordo entre nós que não... E outra, né? Você concorda que se tiver tudo ok, que se você estiver amando seu marido, se ele estiver te amando, ele não vai aparecer do nada e falar assim, aqui, casei de novo. Né? Eu acho que esse aqui é um assunto que eu fico muito intrigada, assim. Porque se eu fico na minha cabeça, se um homem gosta da sua esposa, não tem como ele querer casar com uma outra, porque ele não vai querer magoar a sua primeira esposa. Então, pra mim, ainda isso não... Sei lá. Mas, por exemplo, você falou que seu sogro tinha 2 mulheres. Meu sogro tinha 2 esposas. E você nunca perguntou pra ele por quê? Meu sogro era... Não, nunca perguntei por quê, mas ele era da vida. Ele gostava. Não era da vida, assim, também, mas... Gostava. Ele gostava. E a primeira esposa dele, na verdade, a primeira esposa, ela só não conseguia mais ter filhos, ele queria ter mais filhos, e aí ele casou com a minha sogra, e a minha sogra é da idade, é mais nova que a minha cunhada, que é a primeira filha do casamento dele, da primeira esposa. É um ano mais nova. Pera. Ele se separou? Não, ele mantinha as 2, mas uma ficava lá na Palestina e a minha sogra aqui no Brasil. Não convia na mesma casa. Não pode. Não pode? Não pode conviver na mesma casa. Não pode dormir na mesma cama. Não tem essa festa. Não pode. Você não. imagina todo mundo junto. Se você der uma casa pra uma, você é obrigado a dar pra outra. Se você der um anel pra uma, você é obrigado a ter condições de sustentar 2 famílias. Entendi. Por quê?
pode casar com 4. É aquilo que eu digo, nem tudo que pode você deve. Pra você casar com mais de uma, você vai ter que, toque, ó, essas regras você tem que seguir. Você não pode demonstrar mais carinho pra uma do que pra outra, mesmo que a gente não consegue controlar o nosso coração, mas você não pode demonstrar que você gosta mais de uma do que mais da outra. Cada uma tem que ter uma casa. Se você dá um copo pra uma, você tem que dar o copo pra outra. Existem algumas regras a serem seguidas pra não ser uma festa, entendeu? Não pode dormir na mesma cama, não pode ter relação sexual juntas, cada uma tem que ter sua casa. E o que isso impede, né? A traição. Isso impede o homem de poder trair a mulher e achar que vai ser festa, oba-oba. Tá. Isso, perante Deus, você tem que assumir pra todo mundo, você tem que ter essa coragem, né? De chegar pra sua mulher e falar, ó, eu vou casar com outra. Quantas mulheres hoje são traídas e não sabem, né? Entendi. Isso é uma parte ruim. Não que a gente tá tentando minimizar e nem nada disso, porque eu tenho até medo de falar sobre essas coisas, porque as pessoas acham, assim, terrível. Aí, e se for seu marido, você aceita, né? Essa pergunta não, que você não aceita. Ela acabou de falar, não aceita. Você também não. Não, exatamente. E aí a gente se ele quiser também casar, eu me separo. Exatamente. É como se ele falasse assim, não quero mais você e vou casar com outro, então... Mas ele fala, não, eu quero você e a outra. Então filho, quem quer tudo não tem nada, né? Tá vendo, mandíbula? Rapaz. Que legal isso, cara. Que assunto interessante. E também a questão do casamento, pra gente falar assim, justificar... É claro, eu não aceitaria, mas eu entendo o porquê dessa possibilidade. Se você casa com mais de uma esposa... evita a traição, claro. Evita com que o homem case com outras mulheres, fique com outras mulheres. Como amantes. Só que, por que não? Quando você casa com uma outra esposa, você tá sustentando, você tá dizendo perante a sua sociedade que você tem uma outra família. Se tiver um filho, você vai bancar o filho, você é o pai do filho, você vai custear tudo. Não vai ter essa questão, eu tenho um filho, e agora o pai não quer bancar, não quer pagar pensão. Não tem isso pela religião. Então, por isso que é tudo feito, tudo escrito, tudo documentado certinho, para não haver a possibilidade de ter o filho ser fora do casamento. Você não pagar o aluguel da casa da sua esposa, da sua ex, né? Ou você não pagar plano de saúde pro seu filho, não dar alimento pro seu filho, porque ele não mora contigo ou porque só foi uma noite. Entendi.